Graça e paz. Amém. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é bom, né? Nós já adoramos ao Senhor. Agora vamos pedir para o Senhor falar conosco, né? Nós mandamos a glória para cima, agora o Senhor vai mandar a glória para baixo. Porque nós precisamos ouvir, né? Nós precisamos ver o que o Senhor tem para nós. Diga assim: Senhor, fala comigo. Dá um cutucão da pessoa do lado. Fala, ó, olha bem no olho. Fala assim: não me atrapalha. Não deixa eu atrapalhar também. Acho que ninguém vai te atrapalhar hoje, hein? Hã? Você está aí de boa, né? Não tem? Glória ao nome do Senhor. Querido, abra a sua Bíblia no livro de Salmos 37, versículo 34. Salmo 37, versículo 34. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Amém? Só essa parte, a parte A, né? Todo versículo tem a parte A e a parte B. Eu queria ficar gravado isso. Depois do ponto e vírgula ele fala: tu verás quantos ímpios forem desarraigados. Então ele fala do ímpio também. Mas eu queria ficar na parte A do versículo, que fala: espera no Senhor e guarda o seu caminho. Tem alguém aí que está com a versão NVI que fala: siga a tua vontade. Amém? E o tema da minha mensagem hoje é uma chave abundante. Ou melhor, uma chave para uma vida abundante. Amém? Uma chave para uma vida abundante. Então hoje nós vamos falar a respeito de uma chave, de um acesso, né? O que uma chave faz? Ela abre. O que uma porta faz? Dá acesso. Então hoje nós vamos falar uma chave para uma vida abundante. O que é abundante, irmãos? Uma vida próspera, né? Uma vida cheia de bênção, cheia de alegria, abundante, né? Então é isso que nós vamos ler. Senhor, meu Deus, fala conosco, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Nos instrui, nos exorta, nos ensina pela Tua palavra. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já sabe que para que você tenha um bom culto, ele precisa, em primeiro lugar, de adoração. Não é isso? Precisamos adorar. Agora foi o momento de adorar a Deus até aqui, e você pode continuar adorando. Irmãos, quando a gente adora a Deus, já falei isso, a oração, ela não é sobre Deus, é sobre você. Já falamos isso sobre aqui, né? Já falamos. Quando Deus não sabe de tudo, sabe, Deus é sabedor de todas as coisas. Porém, Ele precisa que você abra a tua boca para falar, porque não é sobre Ele, porque Ele já sabe, é sobre você. E já existe comprovação científica disso, que quando nós oramos a Deus, tem um livro até que chama O Ponto de Deus, né? Onde um especialista nisso ele fala: todo ser humano tem um negócio na mente que chama sinástese, como que chama? Me ajuda aí. Sinapse, boa, né? Sinapse, todo cérebro tem, o animal tem, o ser humano também tem. E ali dentro do nosso cérebro são vários campos, já foram mapeados, né? Quando você sente fome e sacia a fome, uma área do cérebro ela é preenchida ali, né? Na tomografia, né? Na pesquisa que
livro esse cara fez, chama O Ponto de Deus. E quando nós estamos em oração, ou quando nós estamos intercedendo, quando a gente está falando com Deus, é um ponto do cérebro que ele é atingido e ele começa a ficar em evidência, a mostrar que tem mais sangue ali. Então, você vê a ciência provando que a Bíblia disse há milhares de anos atrás, né? Falando sobre isso, hoje a gente tem uma comprovação. Então, quando, e outra, eu já falei aqui sobre o nosso lóbulo pré-temporal, que quando também a gente está orando a Deus fervorosamente, ele ativa também aqui nessa região do cérebro, acredito que deve ser a mesma do Ponto de Deus, que eu não li o livro ainda, mas que ele também ativa o nosso poder de decisão, também foi descoberto isso. Então, quando eu oro, ele ativa algo no cérebro que me dá poder, força para decisão. Significa que eu tenho mais força. E a gente não fala isso direto? Olha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Significa que quando eu oro, não é sobre Deus, é sobre você. Amém? Quando eu adoro, também não é, irmãos. Adoração não é sobre Deus. Obviamente que Deus merece toda a adoração. Mas quando eu adoro a Deus, e Ele merece adoração, deve ter milhares, bilhões de pessoas adorando a Deus nesse momento, Ele não precisa da nossa adoração, quem precisa somos nós. Quando eu levanto as minhas mãos e dou glória a Deus, dentro de mim ativa algo sobrenatural, que a ciência já tem comprovado, que me faz ter mais contato com Deus. Por isso que eu falo, irmãos, não fique calado no culto. Não fica pensando que o irmão do lado vai falar que você é doido, ou que vai comer. Não, glorifica o nome do Senhor, irmãos. Olha, está todo mundo morto aqui, não está não? Acho que está, hein? Hã? Estão mortos? Então não, né? Está vivo? Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Eu acho que ninguém entendeu nada, eu vou repetir de novo, acho que a minha palavra deve estar meio confusa. Irmãos, não é sobre Deus, é sobre você. Você precisa orar. Você precisa abrir a boca e glorificar a Deus. Semana passada eu até falei com algumas pessoas, o Senhor me mostrava, algumas pessoas que não conseguem abrir a boca para glorificar a Deus. Mas você não vai ser uma delas. Em nome de Jesus, você vai glorificar a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. É a mesma coisa. Uma vez eu li um livro, esqueci o nome do livro, que fala assim, como lidar com pessoas negativas. E o pastor é uma pessoa assim, né? Porque o pastor é o que mais vê pessoas negativas, né? Você tem seu marido, seu filho, seu esposo, sua esposa. Eu também tenho minha esposa, meus filhos. Tenho vocês. Tenho, né, todos nós temos os nossos familiares e tudo mais. Como lidar com pessoas negativas? Você sabe como lidar com pessoas negativas? Primeiro, você não pode ser negativo. Lembra que nós viemos ao mundo para influenciar e não para ser influenciado. Certo? E aí o que acontece? Chega alguém para você e fala assim, tem alguém olhando para mim. Chega uma pessoa cismado, olhando, falando, não, tem alguém olhando para mim. Tem alguém falando de mim. Olha lá, esse momento agora estão falando. Olha, estão planejando, estão fazendo, estão isso, estão aquilo. O que você como crente tem que fazer? Porque a sua área do cérebro, o ponto de Deus, está sendo ativado hoje. Porque você vai ter uma chave para uma vida abundante, certo? E se você quer ter uma vida abundante, afasta essas pessoas. Não é mandar embora não, mas eu vou te ensinar a você lidar com pessoas negativas. Na mesma hora, não pode passar alguns minutos. Porque o pessimismo, ele também infecta a gente também. Então, na hora que você ouviu, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser qualquer, pode até ser eu, o pastor. Na hora, você fala assim, tem pessoa, não, imagina, não, que a pessoa deve estar preocupada com outra coisa. Não, mas isso, e aí você invade a cabeça da pessoa, porque às vezes aquela pessoa está querendo ouvir. Não tem coisas no consciente da gente que a gente tem consciência, tem coisas que a gente não consegue controlar, que é o subconsciente. Então no meu consciente a situação está mostrando que tem alguma coisa negativa, e no sub eu gostaria, escuta isso, irmãos, estou falando porque isso é
isso é ciência, é psicologia. Quando você fala no seu consciente, você está vendo uma situação. Só que no seu subconsciente você gostaria de ver uma palavra positiva. No seu sem você saber. É assim que a psicologia fala. E aí o que você faz? Chegou uma pessoa, vamos dar um exemplo. Você está lá no trabalho. De repente aconteceu uma situação. A pessoa chega para você e fala assim: olha, nós todos vamos ser mandados embora, porque eu vi chegar um chefe, e esse chefe veio lá não sei de onde, e ele estava, não, imagina, você está doido, para menina, vai orar. Já na hora o seu sub já fala, peraí, eu tenho que orar mesmo. Eu tenho que colocar meu joelho no chão, já na hora já, para. Mas o que a gente faz a maior parte das vezes? É mesmo, menina, não tem essa frase? Quem está no salão de beleza deve ter muito isso, não tem? Tem muitos, Zezinho, dos seus clientes lá? Né? É mesmo, menina, você tem razão. Repreende em nome de Jesus. O Espírito Santo está mandando falar para alguém aqui nesta manhã. Repreende essa palavra no momento que ela vir. É mesmo, menina, em nome de Jesus. Não, você vai trocar por... Imagina! O sangue de Jesus tem poder. Você já manda o capeta sair da mente dela e não entrar na tua. Não era nem isso que eu ia falar aqui agora. O Espírito Santo falou, você vai falar isso agora. Porque ele falou que tinha alguém que não ia vir aqui hoje e veio hoje. Então Deus pediu para que eu viesse falar isso aqui. Então ele está falando com você na hora. Você já, pau, já deu na sola. Naquele momento, você não consegue receber palavras negativas. Você fecha aquela porta e ganha aquela pessoa. Aí a pessoa negativa, cismada, vai voltar, irmão. Porque, irmão, eu falo para você, o nosso cérebro, ele é complicado. Nós temos que identificar quando é o diabo agindo na nossa mente, e ele faz. Outro dia eu estava falando para alguém, estava me perguntando, pastor, como faz para expulsar demônio? Eu me lembro lá do começo do meu ministério, expulsar demônio, irmãos. Quando você vai expulsar um demônio, é incrível. Por isso que a gente tem que ter uma vida de oração e de jejum. Porque na hora, Felipe, que você põe a mão na cabeça da pessoa, na hora, vem assim na sua cabeça, você não vai expulsar. Eu não vou sair daqui. É desse jeito. E não é porque eu tenho demônio em mim, não, irmãos. É porque o diabo pode lançar palavras na minha mente. E além do diabo atrapalhar a nossa vida, ainda tem o nosso eu que é negativo. O diabo fala, você não vai conseguir, você não vai... mas nós também. Então Deus está mandando dizer para você, quando o diabo vier lançar palavras negativas na tua mente, você vai dizer assim, não aceito, o sangue de Jesus tem poder. Aí você fala, pastor, e o que eu faço? Porque a maior das partes das vezes eu estou certo. Eu estou certo. Eu sou cismado, mas quando acontece, eu sempre estou certo. Sabe o que você vai fazer? Segundo pesquisa, 90% das vezes que a gente maquina coisas negativas na nossa cabeça, não são verdades. Aí você deve fazer, pastor, mas o que eu faço com os 20%? Você vai apertar o botão do dane-se. Dane-se. Eu confio no Senhor. Se estiver falando comigo, ou se não, se for o diabo, dane-se. Eu estou em Deus e Deus é em mim. Escuta isso que eu estou te fazendo. Não ouça as palavras que vêm da tua mente, não ouça as palavras que vêm do diabo na tua vida. Fala, o sangue de Jesus tem poder e o Senhor me guarda e me livra de todo mal. Aí você deve falar, mas e se eu perder o emprego, pastor? Eu vou te dar os boletos para você pagar. Se eu tiver cismado que o meu marido está me traindo, eu vou depois mandar o senhor cuidar dele. Olha bem para mim o que eu vou te dizer agora. Olha para trás na tua vida. Algum dia eu te abandonei, diz o Senhor. Ainda que você, irmão, que essa palavra não venha acontecer com ninguém aqui. Mas ainda que o seu casamento não dê mais certo e você tenha que se separar, escuta o que eu estou te dizendo. Você vai viver uma vida abundante no seu próximo casamento, em nome de Jesus.
Sabe por quê? Porque tem marido que não presta para casar. Tem mulher que não presta para casar. É verdade isso. Nós deveríamos fazer um cursinho para aprender antes de casar. Quem faz cursinho antes de casar? Ninguém faz. A barriga fica flácida quando tem filhos. Você levanta, você não acorda bela e linda com o filtro do Instagram no rosto. Você tem bafo, você fede. É essa a realidade. A mulher tem TPM, aí um outro fala, não, vou me casar porque eu quero ter relação sexual. Irmão, quem é casado sabe. Você casa aí, que relação sexual você não tem mesmo, né, irmãos? Brincadeira, tem que ter sim também. Mas eu digo, o casamento não é só vida sexual. Quem casa sabe disso. Então, você quer viver uma vida abundante? Deus está dando a chave. Primeiro, você vai influenciar pessoas e não ser influenciado. Quando eu leio aqui, que eu vejo, espera no Senhor e guarda o seu caminho, a versão NVI fala, espera no Senhor e siga a tua vontade. Irmãos, alguém aqui tem dúvida do poder de Deus? Quem tem dúvida do poder de Deus? Todos nós falamos. Vamos falar um pouco sobre o poder de Deus? Lá em Jeremias 32:17, não precisa abrir, diz, ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Deus é um Deus poderoso. Vamos falar um pouco sobre o poder de Deus. Existem algumas características, alguns atributos que nós damos às coisas. Vamos fazer isso com Deus aqui? Vamos tentar olhar umas qualidades de Deus, ou vamos chamar de atributos de Deus. Os atributos de Deus, ou qualidades de Deus, são divididas em duas. Diga, duas. Uns são atributos comunicáveis. O outro são atributos incomunicáveis. Lógico, com o homem. Então, atributos comunicáveis, diga, comunicáveis. E o outro, incomunicável. Os atributos incomunicáveis de Deus, irmãos, são aqueles que mostram a grandeza de Deus e a sua majestade. Esses atributos incomunicáveis somente pertencem a Deus. E eles não são compartilhados com o homem, por isso que são incomunicáveis, não são comunicáveis com o homem. São atributos que se referem às características que pertencem à natureza de Deus. Que Deus tem uma natureza, e ela é incomunicável com o homem, a primeira parte, os atributos incomunicáveis. Quem gostaria de arriscar aqui um atributo incomunicável de Deus? Vamos lá? Quem gostaria de arriscar? Onipotência. Nós falamos de poder de Deus. O que é onipotência? Pode todas as coisas. Não é pode algumas coisas. É Deus pode tudo. Tem um louvor que fala, né, Leandro? Né? Deus tudo pode, não é assim? Deus pode tudo. Esse atributo é atribuído a Deus. Ele não se comunica isso com ninguém. Deus pode tudo. Olha que maravilhoso. Você tem um Deus que pode tudo. O outro, qual é, irmãos? A Gleice sabe tudo. Quer estar respondendo? Qual outro? Opa, aí sim, tem gente fazendo estudo bíblico. Onisciência. O que é a onisciência? Sabe de tudo. Então Deus tem poder, Sueli, para fazer o que Ele quiser. E Deus também tem sabedoria. Deus não é sábio, né? Deus é a sabedoria. Deus não é uma verdade, Ele é a verdade. Deus não é um caminho, não, Deus é o caminho. Então Deus é onisciente, glória a Deus. Já estou vendo uns glórias a Deus aí, irmãos. E o outro atributo também é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Aí eu gosto de brincar um pouquinho. Existem dois tempos que a Bíblia fala. Um tempo que é o Cronos, a Bíblia não fala do Cronos, mas fala do Kairos, ou Kyros. Essa palavra vem do grego. O que é o tempo de Deus? É o Kyros ou Kairos. Esse é o tempo de Deus. E nós temos o outro Deus que é o Cronos. Você já ouviu falar? Cronologia, cronografia, cronômetro. Né? Inclusive você está bombadão, hein, meu? O que aconteceu? Você está fazendo muito exercício lá, né?
como é que chama lá? O seu relógio está cronometrado para fazer os exercícios, não é isso? Cronologia, cronos, vem do grego cronos. E o kairos. Irmãos, Deus não precisa do kairos nem do cronos, Ele é o tempo, irmãos. Só brincando um pouquinho aqui de Deus, desses atributos. Deus, Ele não existe, irmãos, eu já falei aqui. Mas o pastor está falando que Deus não existe? Não, amor, amigos, amor não, né? Amor, cadê o amor? Amor, cadê o amor? Hoje, essa semana eu ouvi falar que amor é coisa de que é, amor? Falar? De pessoa boba. Eu sou bobo, que eu chamo ela de amor também. Irmãos, quando eu olho para ela eu fico apaixonado, até me perco. Me ajuda aí, onde eu estava? Me ajuda aí, vai, André. Onde eu estava mesmo? Cronos, né? E o Cronos e o Kairos. E Deus não existe. Por quê? Não cabe a Deus existir, porque Ele sempre existiu. Para que uma coisa exista, ela precisa ser criada. E Deus não foi criado. Então, amigos, irmãos, Deus, Ele... O que a gente pode dizer então, Juan? Se Deus não existe, como que a gente pode dizer? Deus não existe, Ele não foi criado. Então o que Ele fala na Bíblia quando perguntaram para Ele? Moisés perguntou: quem és tu, Senhor? Me diga o seu nome. O que Ele disse? Eu sou. Então a palavra eu sou define isso. Então a gente não pode falar que Deus foi criado ou que Deus existe, porque Deus, eu sou. Então assim, Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, Ele sabe o momento da sua morte. Ele sabe, Ele pode ir lá no dia do seu velório. Ele pode ir lá agora, lá no dia que a Zezinha nasceu lá. Naquele dia, irmão, aquele bebê lindo lá no sertão lá do Ceará. Ele sabe, irmãos, Ele sabe. Por quê? Porque o tempo de Deus... Ele navega no tempo, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o próprio saber, Ele é o saber. Então Deus, irmãos, Ele é onipresente, é outro atributo incomunicável. Um outro atributo de Deus também é a imutabilidade. Deus não muda, o que é, Ele é. E também, irmãos, como eu já falei agora sobre o tempo, Ele é eterno. Ele não teve princípio e não teve fim. Não me pergunte, que nem eu entendo direito, mas Ele não teve princípio e não terá fim. Ele é eterno. Ele é eterno. Talvez acho que a palavra eternidade seja até errado para nós, né? Porque Deus, acho que nem é eterno, irmãos. Ele é algo que eu nem sei ainda o que foi feito. Eu acho que com algumas pessoas que viram ateus, essas pessoas são preguiçosas. Porque quando eu simplesmente estudo e falo Deus não existe, ele é muito ignorante. Porque Deus é tão grande que como a gente pode dizer que Ele não existe? Né? Então você fala, não existe, é preguiça. Mas Deus, irmão, nós precisamos experimentá-lo. Então esses, irmão, são os atributos que são incomunicáveis. Mas, como eu falei, tem a segunda parte dos comunicáveis. Aqui é fácil, aqui você sabe. Os atributos comunicáveis são chamados assim porque, de alguma forma, eles são relacionados com nós, seres humanos. Então, os atributos comunicáveis é aquele que Deus tem a comunicação ou Ele tem a relação com você. Aqui está fácil. O Nando falou um pouco disso, não sei se foi na outra quinta-feira, mas nós falamos, quais são eles? Quem arrisca dizer aqui? O amor é um atributo de Deus. A bondade, a alegria, que também pode ser a paz, né? Como foi falado sobre na quinta-feira. A misericórdia, a graça, irmãos. O que é graça? Vamos falar aqui. O amor todo mundo sabe. Bondade, né, irmãos, é ser bom, ser benigno, não oferecer risco, né? Uma pessoa bondosa não é aquela que pratica boas obras. Inclusive, eu quero agradecer, irmãos, os irmãos que todos os cultos trazem alimentos para a cesta básica, né, irmão? Vamos ajudar quem precisa. Mas bondade não é só isso.
Bondade também é muitas vezes, você chega em casa, o cachorro vai para debaixo do sofá, a sua mulher fica morrendo de medo, porque você chega nervoso, chega irritado. A mesma coisa a mulher, quando está em TPM, né, irmão? Chega perto dela. Não, irmãos, que bondade é essa? Essa não é bondade. Bondade não é só fazer o bem para os outros. Bondade é não oferecer também nenhum mal para alguém. A benignidade, a bondade, a longanimidade, ter paciência, não é isso? Isso tudo, e Deus tem conosco, irmãos? Tem, né? Porque Ele deve ouvir tanta coisa, né, irmãos? Porque assim, se eu soubesse, né, o que a pastora fala de mim por aí, eu acredito que ela não fala não, né? Mas já pensou, se você soubesse, né, Helene, o que as pessoas falam, o que a sua cunhada fala, o que a avó fala, o que a sogra fala? Já pensou? Isso é um poder maravilhoso que Deus tem para nos dar, não é isso? E a gente ainda quer adivinhar o pensamento dos outros, né? Não, irmãos, graças a Deus, nós não sabemos o que as pessoas falam de nós. Irmãos, eu sempre vou na casa dos irmãos, estou na casa de todo mundo aí. Mas se eu soubesse o que você falasse de mim, eu não estaria lá, certeza. Então, é maravilhoso, irmãos, isso. E tem gente que ainda coloca aplicativo para ler mensagem apagada. Talvez a pessoa ia falar um negócio, mas ela resolveu não falar. Na vida não é assim? Não, hoje eu vou falar um negócio para a Lani. Não, hoje ela vai sair daqui e vai ouvir. Aí eu chego lá e na hora a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vem sobre a minha vida. Eu tive um culto maravilhoso, Deus falou fortemente ao meu coração. Eu vou e não falo. Na mensagem também é do mesmo jeito. Por que você quer colocar o aplicativo? Não quero saber o que a pessoa, o que ela falou, que ela sabe. A pessoa quer ser Deus, irmão, né? Eu não, irmão, se você vê eu apagando mensagem, eu apago para escrever, ou às vezes eu escrevo alguma coisa errada. Agora tem o tal do editar, né? Então você não precisa mais nem apagar mensagem, é só ir lá e editar. Então, os atributos comunicáveis de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia e também a graça. Irmãos, esse que eu acho que é o mais bonito que Deus se comunica conosco. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor que Deus tem para nós que não merecemos. Essa é a graça de Deus. Esse favor, essa bondade, esse perdão, tudo isso, irmão, o amor, a bondade, a misericórdia, a paciência que Deus tem por nós, nós não merecemos. Essa é a graça de Deus. Por isso que no final do culto o pastor fala que a graça de Deus, o amor de Deus, Pai, esteja com todos nós, amém. A graça de Deus é isso, é o que nos é suficiente. Quando Paulo, quem está passando por dificuldade aqui, essa palavra vai ser agora para você. Paulo estava passando por uma dificuldade muito grande, o mensageiro de Satanás, o diabo, estava perturbando a mente dele. E aí ele chama um espinho na carne, está me perturbando. O que Deus fala para ele? Olha aqui que Deus vai falar para quem está passando por luta aqui. A minha graça te basta. Deus está mandando dizer para alguém aqui, irmãos, que precisa de uma palavra, para alguém aqui que está sofrendo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E o meu poder, diz Deus para Paulo, dizendo para você, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí eu quero falar uma outra coisa. Deus não sabe que eu estou sofrendo? Sabe. Deus não sabe que eu tenho as minhas lutas? Eu tenho muitas lutas. A pastora tem muitas lutas, vocês têm muitas lutas, todos nós temos lutas. Então quando eu passo por lutas, eu estou passando, não é porque Deus é ruim comigo. Muitas vezes não é porque eu deixei de orar. Muitas vezes não é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, não. As lutas sobrevêm sobre a minha vida para que o poder de Deus seja aperfeiçoado em mim. Quando eu sofro, eu me torno mais forte. Irmão, a pior coisa que tem é ouvir críticas. Como que eu odeio crítica, irmão? Misericórdia. Mas a crítica é bom porque ela nos faz crescer. A crítica é importante para isso. Então o que o apóstolo Paulo tinha que ouvir? Paulo, a minha graça te basta.
Ele estava dizendo: Paulo, olha a minha bondade, o que eu tenho dado para você, o que eu tenho te dado de saúde. Deus está falando com você hoje: o que eu tenho te dado no seu salário, ainda que não seja o que você gostaria, aquilo que eu tenho feito na tua vida, aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos, muitas vezes é muito maior do que aqueles que você não olha para trás para ver. Na tua profissão você está sofrendo, mas você já olhou para trás. Você já está passando por dificuldade, mas você já olhou para trás e vê aqueles que não conseguiram persistir, aqueles que abandonaram a Deus, abandonaram a igreja, aqueles que estão mortos. Porque segundo a minha avó, não existe, não tem mais jeito para a morte. Se a morte, irmão, não chegou até a tua vida, é que existe formas de você receber a chave de uma vida abundante. E a vida abundante não é reclamar. As lutas e as dificuldades sobrevêm sobre nossas vidas para nos fazer crescer e nos tornar fortes. Deus está mandando dizer para homens aqui: você não merecia casar. Deus está mandando dizer para mulheres aqui: você não merecia casar, mas o meu poder tem sido aperfeiçoado através das suas lutas, para que você venha crescer a cada dia, para você ter uma vida abundante dentro do teu casamento. Glorifica o nome do Senhor. O outro atributo comunicável com Deus é a paciência, já falei. A sabedoria, que a sabedoria de Deus nos invade a nossa vida, né? Nós até falamos aqui, os caminhos de Deus, né? Sobre nós, e a justiça. A justiça é um atributo de Deus comunicável ao homem, porque Deus é justo. Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta manhã: você tem vivido uma vida, e eu estou cansado de ouvir, diz o Senhor, você dizer: essa situação está me fazendo injusta, está sendo injusta comigo. Deus está mandando dizer para alguém aqui: você repetiu isso por esses dias, que alguma coisa, alguma situação na tua vida tem sido injusta, mas Deus, o atributo de Deus diz que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado nessa injustiça, para que você venha a ter fortaleza amanhã. Mas Deus manda te dizer: eu não sou uma justiça, eu sou a justiça. Deus não permitirá que a injustiça chegue no teu trabalho. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Deus não deixará a injustiça chegar na tua casa. Deus não deixará a injustiça chegar no seu salário. Deus não deixará a injustiça chegar na economia desse país, porque nós temos um Deus justo. Não tenha medo de seguir, não tenha medo de avançar, porque Deus é justiça. Irmãos, é só você olhar para a natureza, é simples. Vai para a praia para você ver. Chega lá na praia, você olha aquelas ondas, elas vêm quebrando tudo, né, irmãos? E faz aquele barulho, e a gente olha e dá até medo. Uma vez nós levamos a Cristiane na praia, ela nunca tinha ido na praia, ela ficou com medo, ela e o Léo, meu sobrinho. Porque a braveza, né? Quando você nunca vê o mar, irmão, e você olha um negócio que não vê o fim, dá medo. Mas você já viu a maior braveza que tem o mar? Pode ser a onda mais gigante do que for. Deus, inclusive ele diz na palavra, ele põe um ermo, ele põe um termo, ele põe um limite. As ondas, elas vêm batendo, batendo, batendo. Quando elas chegam no mar, Deus diz: acalma-te, onda. É o poder de Deus. É a justiça de Deus. Porque se a onda viesse e matasse todo mundo na praia, não tinha justiça, mas Deus põe justiça ali na natureza. Cada vez que você vai à praia, você vê como Deus é justo, como Deus cuida de nós, como a vontade de Deus é soberana, aleluias. Então, irmãos, alguém aqui está passando por injustiça, deixa nas mãos de Deus. Não precisa fazer não, filho. Não precisa fazer não, filha. Fofo, né? Eu gosto de chamar os outros de fofo, por isso que eu sou fofinho. Viu, fofo? Não se incomoda não, viu, irmão? Eu chamo fofo, bonitinho, fio, né? Vou dizer uma coisa para você, quem me conhece já foi chamado de fofo. O que eu chamei o Nando da semana passada? De fofo, né? Fecha aí, fofo. Vou dizer uma coisa para você, fofo. Vou falar uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus está falando ao meu coração que Ele vai fazer justiça.
E tem alguém que agora falou, olha a onisciência de Deus. Eu não sou onisciente não, irmão, mas Deus é onisciente. Ouviu alguém dizer aqui: na minha história existe muita injustiça. O Espírito Santo manda dizer: se na tua história existe muita injustiça, eu vou fazer justiça na tua vida, no nome de Jesus. Percebe? Não é sobre eu, não é sobre Deus, é sobre eu. Eu tenho que adorar, eu tenho que abrir minha boca e glorificar o nome do Senhor. Eu que tenho que confiar que os atributos de Deus chegam até a mim. E a justiça também chega. Portanto, irmão, quando expressamos algumas dessas qualidades na nossa vida, escuta, elas expressam que nós estamos refletindo o caráter de Deus. Olha, ainda não abrimos a porta da abundância. Quando os atributos comunicáveis de Deus para nós começam a invadir a minha vida, eu começo a ter o caráter de Deus, eu começo a ser espelhado. Cristo começa a viver em mim, com os atributos comunicáveis de Deus em mim. Você está entendendo, irmãos? Quando eu começo aqueles atributos comunicáveis de Deus conosco, eu começo a executar eles, eu começo a me espelhar em Cristo. Agora a chave já deu uma volta e a vida abundante vai vir sobre a tua vida. Então, quando eu tenho amor, eu estou atribuindo as características e atributos de Deus comunicáveis na minha vida ao meu semelhante. Quando eu tenho bondade, quando eu tenho misericórdia, quando eu tenho a paciência, quando eu tenho sabedoria, irmãos. Essa semana um amigo de Minas me ligou, falando assim: olha, eu precisava assim, de fazer isso. E começaram ali a conversar, né, um casal que a gente tem amizade já há muitos anos. E de repente a coisa mais bonita que eu ouvi foi naquele momento. Aí eu estava falando, a pastora falando também, a gente ali conversando, né? De repente ele falou assim: olha, entrou a voz da sabedoria, com uma frase que eu falei. Estava ele sem saber o que fazer, a esposa sem saber, minha esposa também. Não é que eu sou bonzão, não. É que eu fico feliz que os atributos de Deus estão começando a agir na minha vida. Então eu fico tanto feliz, irmão, quando alguém me pede conselho. Por quê, irmão? Porque eu estou sendo usado por Deus, da sabedoria de Deus. Então eu estou espelhando a Deus. Naquele momento eu fiquei tão feliz, irmão, quando ele virou e disse, e essa palavra estava preparada já para pregar. Ele disse: chegou as palavras de sabedoria. Irmão, eu fiquei tanto feliz. Não porque eu sou alguma coisa, mas que a sabedoria de Deus está refletindo na minha vida. Quando você começa a ter as características de Deus, o amor, a bondade, a graça, a paciência, a longanimidade, a sabedoria, a justiça, né? Como diz lá que nós falamos quinta-feira passada, Efésios, não é isso? Efésios 6, não é isso? Que fala, Gálatas, que fala do fruto do Espírito, é isso? Domínio próprio. Quando Deus tem o domínio próprio, irmãos, para fazer as coisas, Deus fala antecipadamente, Deus fala sem pensar, Deus age sem pensar. Então, quando eu tenho o domínio próprio, eu estou dizendo aqui para quem tem o seu pecado de estimação, quem tem um pecadinho lá que você não consegue se livrar dele, ou você controla a tua carne, ou você deixa ser dominado por ela. Ou você controla a tua língua, que sempre dá confusão. A minha sogra era assim, né, Leandro? Meu cunhado está ali, Dona Marli, que, né, já foi, mas ela está lá com o Senhor. Mas como essa mulher arrumava confusão por causa da língua. Eu não estou falando mal da minha sogra, não, porque ela era uma bênção, eu amava ela, amo, né, de paixão, que eu sei que eu vou encontrar ela ainda. Mas ela dava muita confusão por causa que abria a boca ali. Então, quando eu fecho a minha boca, quando eu começo a agir com controle da situação, irmãos, eu tenho controle, eu não vou deixar nada me dominar. O nervoso, a raiva, o ódio, a vontade de sair da igreja, a vontade de sair do trabalho, a vontade de mandar o meu marido passear, a vontade de sair do seu ministério, qualquer coisa que seja. Não, eu tenho que dominar a minha vida. É o domínio próprio. Eu começo a me espelhar naquilo que Deus tem para nós. E aí, dessa forma, nós estamos espelhando e refletindo Deus em nós. É praticamente, você começa a ter os mesmos atributos e a paciência de Deus. Você já viu aquele pastor R.R. Soares? Como aquele cara deve ser longânimo, o jeito dele falar.
A gente tem que ser longânimo. Eu peço a Deus também, para que Deus venha me tornar assim também. Nas palavras, no jeito de agir, no jeito de tratar as pessoas, no jeito de tratar uma situação. Longanimidade, irmãos. Essa palavra está falando comigo também aqui, irmãos. Seja longânimo com o seu bichinho, seja longânimo com o seu filho, seja longânimo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu chefe, seja longânimo com o seu pastor. Irmãos, é dessa forma. Quando eu me espelho em Deus e Deus em mim, eu começo a ver um relacionamento gigante entre Deus, entre eu e o meu semelhante. Aí, quando a imagem de Cristo, Vivian, começa a refletir em mim, o que acontece? Eu começo a ver a face de Deus na minha vida. A chave da abundância está abrindo sobre mim. Nós começamos a ser imitadores de Deus. Lembra 1 Coríntios? Paulo falou, tornem meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Efésios 5:1 diz, sejam meus imitadores e filhos amados. E Tessalonicenses também fala sobre ser imitadores de Deus. A chave de ter uma vida abundante é ser imitador de Cristo. O que diz Romanos 12:2, se o Zezinho puder colocar lá? Não a nova versão transformadora, olha que ela diz, não imite, olha aqui para mim, irmãos, ó, olha aqui a chave abrindo, ainda virou só uma vez. Não imitem o comportamento e costumes desse mundo. Você quer, ó, deu uma volta na chave. A primeira volta é ser espelho de Cristo. A segunda volta, não abriu a porta ainda, irmãos. Olha aqui, glorifica a Deus ainda. Fica aqui comigo, ó. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixam que Deus transforme por meio de uma mudança no seu pensar, a fim de que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Repita comigo, a vontade de Deus é que eu tenha uma vida abundante. Repita assim para mim, a vontade de Deus é que eu tenha uma vida abundante. O que esse versículo fala? Não podemos olhar para o mundo, eu já falei até aqui sobre isso, olhar para o mundo e me comportar como as pessoas que são do mundo. Outro dia me perguntaram, pastor, é pecado falar palavrão? Eu acho que não é pecado falar palavrão, irmão. Não é? Mas o crente não fala. Mas eu falar que você vai para o inferno porque você fala palavrão, está errado. Não, a pessoa vive com uma vida que todo mundo fala palavrão. Lógico que na vida dela ela vai falar. Mas com o passar do tempo, irmão, se você fala muito palavrão, é porque você anda muito com pessoas que falam também. Então eu não vou dizer para você que ainda sem querer solta um palavrão, que você vai para o inferno. Você não vai para o inferno por causa disso. Mas você vai para o inferno não vivendo uma vida abundante. Tem crente que passa 10 anos e continua falando palavrão. Aí eu acho que ele não viveu uma chave na vida dele. Então eu começo a não falar mais, de repente eu não falo mais. Eu começo a não mentir mais, de repente eu não minto mais. Eu não começo a fazer tal coisa, eu começo a não fazer mais. No trânsito eu xingava, no trânsito eu fazia, eu começo a não fazer mais. Por quê? Porque está refletindo a vida de Cristo em mim. Então, o que está dizendo aqui, irmão? Não deixe o comportamento desse mundo entrar na tua casa, mas faça, eu falei isso desde o começo, isso aqui é o resumo para terminar minha palavra, mas deixe que Deus transforme a sua mente. Ali a versão é a NVI. A transformadora diz, não imitem o comportamento desse mundo, mas deixem Deus transformar a tua mente. Irmãos, a chave para ter uma vida abundante é permitir que Deus transforme a tua mente em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, transforma a minha mente. Essa é a chave, irmão, para ter a vida abundante em Deus. Para quê? Para que eu venha experimentar a qual é a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Dessa forma, irmãos, qual que é a perfeita e a boa vontade de Deus? Então vamos separar? Qual que é a vontade de Deus para nós? Eu falei sobre o poder de Deus. Aí falei que também a vontade de Deus, ela está intrínseca dentro dos comportamentos comunicáveis, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis e os incomunicáveis, eu tenho a vontade de Deus, ok?
dentro da vontade de Deus, que ela é perfeita, boa e agradável, eu tenho que transformar a minha mente. Quando eu transformo a minha mente, quando eu começo a ativar o meu subconsciente com palavras positivas, quando eu começo a agir de acordo com Deus na minha vida e Ele reflete em mim, nas minhas atitudes, quando eu deixo as coisas na mão de Deus, porque Deus é a justiça, eu começo a viver a perfeita e a boa vontade de Deus. Irmão, saia daqui hoje com isso na tua cabeça, Natália, saia com isso, Inayá, na tua cabeça. Olha o que Deus quer para a tua vida. É a vontade dele, é que você tenha uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem seja feliz. Feliz o homem cuja confiança está no Senhor. Feliz é o homem cuja confiança está no Senhor. A vontade de Deus é que você seja feliz. Qual é a outra vontade de Deus? Que o homem não sofra. Augusto Cury disse, não vou errar mais agora, Augusto Cury: aprenda com os seus erros e seja inteligente, aprenda com os erros dos outros e seja sábio. A vontade de Deus é que você não sofra, irmãos, e a vontade de Deus, ela é que você seja feliz, que você não sofra e que você aprenda. Escuta aqui, porque tem gente sofrendo aqui, precisa ouvir isso. Deus manda dizer para alguém aqui, eu não vou dizer quem, você sabe quem é. Você está sofrendo porque Deus quer te fazer aprender. E você fala, Senhor, mas toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, porque você precisa aprender. E quando você aprender, você vai parar de passar por que você tem passado. Vou repetir. O Espírito Santo está falando ao meu coração, que tem gente aqui que está sofrendo, e Deus manda dizer, você vai continuar sofrendo, porque a missão que você tem na terra é aprender. Você precisa aprender. A minha vontade é que você sofra, mas aprenda. Porque toda hora a gente passa pela mesma coisa, é que a gente não está passando de ano, não é isso? Aprender. Sabe por quê? Porque, irmãos, a vontade de Deus é que nós tenhamos um bom começo. Lembra que eu falei da Zezinha quando nasceu, Zezinha? Imagina o bebezinho quando nasceu. 2 quilos, 3 quilos, e meio, quanto foi? A vontade de Deus é que no nascimento da Maria José, ela tivesse um bom parto. O pensamento de Deus é que você tenha uma boa vida, um bom meio. Deus, a vontade de Deus é que você tenha um bom começo, um bom meio e um bom fim. Porque você sabe que você vai morrer, né? Cadê a Renata? Todos nós vamos morrer um dia, não é? Todos nós vamos morrer um dia. Quem tem medo de morrer, né, irmãos? Todos nós vamos morrer um dia. Mas a vontade de Deus é que nós aprendamos durante a nossa vida. Irmão, outro dia eu estava falando, como eu ia ser feliz, Dani, se eu tivesse a minha cabeça com 18 anos. Você já pensou nisso? Eu tenho 49, vou fazer 50 já, né? Vamos arredondar. Eu tenho 50 anos, irmãos. Se eu pudesse voltar com 18 anos com a minha cabeça, mas não dá para voltar mais. Mas a vontade de Deus é que você tenha um bom começo, um bom meio, um bom fim em tudo na tua vida. E Deus está mandando dizer, na tua carreira, na tua profissão, no teu trabalho, na tua casa, na casa do seu sogro, na casa da sua sogra, na tua família, Deus quer que você tenha um bom começo, um bom meio e um bom fim. Foi assim na vida de Jeremias. Deus mandou ele olhar o vaso do oleiro para ensinar. Ezequiel 37, Deus levou ele lá no vale de ossos secos para ensinar a Ezequiel. Deus também levou Jonas na barriga da baleia para ensinar. Porque Deus, irmãos, é um Deus que nos ensina, não é sobre Deus, é sobre você. Você precisa aprender. Deus levou a Pedro também, irmãos, quando ele negou a Cristo 3 vezes. Ele falou, não, Senhor, jamais eu vou te abandonar. Jesus disse para ele, calma, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele teve que aprender 3 vezes. Por isso que depois Jesus perguntou para ele, onde ele foi aprovado, que ele disse assim, Pedro, tu me ama? Ele disse, te amo. A segunda vez, tu me ama? Eu te amo. A terceira vez, eu te amo. Tu
sabes de todas as coisas. Ele foi reprovado porque negou a Cristo 3 vezes. Depois ele foi aprovado quando ele disse que amava a Cristo 3 vezes. Aplauda o nome do Senhor. Quem mais foi provado? Paulo, para aprender. Lembra? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A vontade de Deus é todas essas. Se você não tem vivido a vontade de Deus na tua vida, é porque você ainda não virou a chave de uma vida abundante. O Senhor falou, repete. Se você não está vivendo uma vida onde não está tendo um bom começo nas coisas, onde não está tendo um bom meio, onde não está tendo um bom fim, é porque você ainda não virou as duas chaves de uma vida abundante.